Muito bom dia, meus amigos. Aqui com vocês o ministro Marcos. Eu venho aqui, em nome de Jesus, trazer uma mensagem de Deus para abençoar a sua vida. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que Deus dê a paz no seu coração. Que Deus ele venha a cada dia prosperar mais a palavra dele na sua vida. Amém, irmãos? Irmãos, nós iremos meditar na palavra de Deus. Se você não é inscrito no nosso canal, a sua inscrição é muito importante. Ajude a fortalecer esse canal. O nosso objetivo aqui, irmãos, é tão somente levar a palavra de Deus para a vida das pessoas. Amém? Então faça a sua inscrição, ela é gratuita. Deixe o seu like e também compartilhe com seus amigos. Amém? Irmãos, nós iremos meditar na palavra de Deus e a nossa mensagem está aqui no livro de 1 Crônicas, capítulo 13, no versículo 7, irmãos, fala daquela passagem quando Davi, ele quis levar a arca de Deus, a arca que simbolizava a presença de Deus. Nos dias de Saul, a presença de Deus, ela foi deixada de lado. Era um grande propósito, mas as coisas para Deus, irmãos, tem que ser feito da maneira correta. Amém? Grandes propósitos também tem que ser acompanhado de obediência. Às vezes nós queremos fazer grandes propósitos para Deus, mas do nosso jeito. Amém? Aí o que vai acontecer é muitas das vezes acontecer problemas. Amém? Então aqui em 1 Crônicas, capítulo 13, no versículo 7 diz assim: E levaram a arca de Deus sobre um carro novo da casa de Abinadab. E Uzá e Aiô guiavam o carro. E Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos e com harpas, e com alaúdes e com tamboris, e com símbolos e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a sua mão para ter mão na arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu, por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: Como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si. A cidade de Davi, porém, a fez a retirar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Amém, irmãos? Irmãos, então aqui nós vemos um grande propósito, um grande desejo que Davi tinha no coração dele, que era levar a arca de Deus naqueles dias. Amém? O rei Saul foi um rei muito desobediente à palavra de Deus. Deus não se agradou da maneira como Saul estava conduzindo o povo naquele tempo, e Deus escolheu para ele outro rei, que era o rei Davi. Deus falou que ele iria escolher um homem segundo o seu coração. Amém? E assim, irmãos, Davi, com toda alegria, ele queria trazer a arca de Deus, a presença de Deus. Amém? Davi, se você ler no começo dessa passagem, no capítulo 13, versículo 1, fala que Davi teve conselho com os capitões dos milhares, né? Davi, ele consultou os homens, mas ele não consultou a Deus. Amém? Então, por isso que é importante na nossa vida, irmãos, quando nós temos o desejo de fazer algo para Deus, nós consultarmos ao Senhor. Amém? Nós não podemos fazer as coisas do nosso jeito, porque as coisas de Deus não podem ser tratadas como as nossas coisas. Amém? Então, naquele tempo, Davi, ele aconselhou com os capitães, com as pessoas, e eles começaram a carregar a arca de Deus. E a Bíblia diz que ele estava na arca
em um carro novo. Amém? Estavam levando a presença de Deus em um carro novo, mas não era daquela maneira, a maneira correta, irmãos, de levar a presença de Deus. Amém? Mas por que ministro, você está falando, trazendo essa mensagem hoje? Porque nós, irmãos, que servimos a Deus, nós precisamos levar a presença de Deus da maneira de Deus, não da nossa maneira. Amém? Nós temos que procurar dar o bom testemunho, dar o bom exemplo na nossa casa, no nosso trabalho, principalmente no nosso dia a dia, que muitas coisas acontecem para afrontar a nossa fé. Nós vemos muitas pessoas hoje se desviando dos caminhos do Senhor por conta dos maus exemplos, porque as pessoas têm se escandalizado da maneira como aqueles que deveriam levar a presença de Deus de maneira santa, de maneira correta, fazendo as coisas para Deus de uma maneira, de qualquer maneira, ou de uma maneira carnal. Amém? Então, grandes propósitos, desejo do nosso coração de fazer algo para Deus, isso é muito bom. Mas é bom também nós consultarmos ao Senhor para que Ele venha dar as instruções necessárias para que nós venhamos fazer este algo para Deus. Amém? Para que não aconteça o que aconteceu ali com Uzá, né? Que Uzá, os bois tropeçaram, a arca ali iria cair, Uzá achou que a arca ia cair, ele estendeu as mãos para poder tentar segurar a arca. Amém? Mas, irmãos, Deus, a glória é de Deus. Amém? Homem nenhum pode tocar na glória de Deus. Amém? Então, naquele momento, aconteceu aquele algo ali. A Bíblia diz que Davi temeu, Davi ficou muito triste. E isso, de certa maneira, foi bom, porque Davi, ele temeu. E ele acabou retirando a arca de Deus para a casa de Obed-edom. Ele parou naquele momento. Mas muitas das vezes, irmãos, as pessoas estão levando a presença de Deus de qualquer maneira, estão escandalizando outras pessoas, às vezes está deixando um rastro de destruição na sua vida e as pessoas estão seguindo em frente. Amém? Elas não param muitas das vezes para ver as percas que está tendo no seu caminho. Pessoas que estão sendo machucadas, feridas por causa das suas atitudes erradas, pecaminosas, mas elas acabam seguindo em frente. Amém? Pode chegar até o objetivo? Pode chegar. Mas será que Deus está se agradando? Será que Deus está tendo prazer de ver as coisas dele sendo feito dessa maneira? Davi, ele foi um homem sábio naquele momento. Ele ficou triste, porque Uzá morreu. Mas ele temeu a Deus. E ele preferiu levar a presença de Deus para a casa de outra pessoa, no caso Obed-edom, do que tentar continuar e acontecer algo pior ainda. Amém? Então nós temos que tomar cuidado, irmãos, na nossa vida espiritual. Nós temos que buscar a direção de Deus para que nós venhamos levar a presença de Deus da maneira correta. Amém? Às vezes levar a presença de Deus é você cuidar da sua família, é você orar pela vida do seu esposo, da sua esposa, orar pela vida dos seus filhos. Às vezes queremos fazer algo tão grande para as pessoas de fora e esquecemos daqueles que estão dentro da nossa casa. Amém? Então que essa mensagem ela venha abençoar a sua vida. Eu peço a você que você depois medite mais nessa mensagem. Davi depois ele foi consultar a Deus. Ele foi consultar as leis que Deus havia estabelecido para que a arca de Deus fosse transportada. Tinha as pessoas corretas para poder levar a arca de Deus, a maneira correta de levar a arca, os sacrifícios que naquela época eram necessários para que isso acontecesse. Davi ele foi orar, foi colocar o joelho dele no chão e Deus deu a direção correta para ele. Amém? Se nesse tempo que você está vivendo, se algo de ruim aconteceu nessa sua caminhada, é momento às vezes de você parar um pouco, refletir, orar e pedir direção a Deus. Amém? Porque Deus, irmãos, Ele quer abençoar a nossa vida em cada detalhe dela. Amém? Mas às vezes nós não paramos para poder dobrar os nossos joelhos e buscar a direção de Deus.
Amém? Então que Deus abençoe a sua vida grandemente nesse dia. Amém? Se você puder agora, feche seus olhos. Vamos fazer uma oração agora em nome de Jesus. Pai, eu oro com cada irmão agora. Eu oro com cada vida. Meu Deus, que no nosso coração, Pai, nós tenhamos esse desejo, Pai, de fazer algo, propósito para o Senhor. Mas que seja, meu Pai, debaixo da sua direção. Que seja, meu Pai, para louvor e honra. Que seja, meu Deus, para que o teu nome seja engrandecido e glorificado. Pai, abençoa cada vida neste momento. Cuida, Pai. Abençoa. Restaura cada coração, pessoas que às vezes andam triste, cansada, sobrecarregada. Meu Deus, que o Senhor venha abençoar grande e poderosamente. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus.